não tenho osso dentro da minha região da minha boca. E aí, tô condenado a ficar sem ter nenhum dentes? Dente nenhum? Primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho para vocês que quando a gente tem um probleminha de falta de osso dentro dessa região aqui do complexo da face, esse osso ele vai sofrer uma reabsorção que depois a gente vai ter que complementar com um enxerto ósseo. Enxerto ósseo que já vem de longa data, né? A gente tem estudos já que são desde o século XIX, então desde 1820, para vocês terem ideia. Enxertos esses que quando a gente coloca para preencher uma região, eles têm algumas origens. Então, poxa, o enxerto ele vem de onde? Né? Eu estou querendo saber isso daí tudo. Então o enxerto ele pode vir ou de nós mesmos, então, ou seja, eu pego uma área que a gente chama de área doadora, então vamos supor, eu quero pegar do meu quadril, da minha costela, do meu crânio, e eu transporto para essa região, então isso é um enxerto que a gente chama de autógeno, ou seja, que ele vem do mesmo organismo, né? Eu tenho um enxerto halógeno, que é um enxerto que ele é obtido por um banco de ossos. Então, ou seja, eu tenho pessoas que eventualmente conseguem pegar esses enxertos, que são enxertos que são tratados todos de uma maneira geral, e vem de um banco de tecidos. Banco de tecidos esses que fornecem esses tecidos para a gente chegar e conseguir reabilitar. Tem os enxertos também que são xenógenos, ou seja, que são de outras espécies. Então eu pego lá, tem enxertos que a gente usa muito aqui, que tem excelentes resultados, que vem do boi, vem da vaca. A gente chega, pega lá o ossinho do boi e da vaca e transporta para a região aqui da boca. E aquilo tem uns excelentes resultados até, né? Então não fiquem assustados se vocês eventualmente ouvirem que um enxerto, tem um enxerto de porco, tem um enxerto de vaca dentro dessa região. A gente pode usar sim. E os mais modernos, a gente tem enxertos que são enxertos sintéticos. Então, esses enxertos sintéticos são fabricados por laboratórios esses que têm como objetivo principal provocar reabilitação dos tecidos da face de uma maneira geral. E eles não têm, de repente, nenhuma ligação com tecidos naturais. E aí, quando que eu uso? Então, em que caso é esse? Todas as pessoas têm que fazer enxerto ósseo? Não. Então, a primeira indicação, como eu já falei para vocês aqui, é quando a gente não tem osso suficiente. Osso esse que vai servir para apoiar, ou seja, para segurar uma prótese ou até mesmo para colocar um implante, porque a prótese ela vai se apoiar dentro da região do osso. Se eu não tiver osso ali dentro daquela região, consequentemente, eu não vou conseguir ter uma melhor fixação daquilo. Então, eu preciso ter onde ele tem que se fixar. Além disso, quando tem algum cisto, algum tumor, aquilo quando a gente remove todo esse cisto, todo esse tumor, fica um gap, ou seja, fica um vazio ali dentro daquela região. E aquele vazio, eu posso ajudar o organismo a reabilitar ele mais rápido, colocando uma matriz óssea. Matriz óssea é essa que vai servir de arcabouço, ou seja, vai conseguir fazer com que não tenha que criar tanto tecido assim, porque eu já tenho um tecido ali bonitinho. E eu tenho também casos que eu vou chegar e eu vou ter que colocar esses enxertos ósseos quando eu tenho que distrair algum osso, ou seja, eu tenho que colocar ele ou mais para frente ou mais para trás, eventualmente, ou tem uma deficiência dentro daquela região do osso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma cirurgia aqui que a gente chama de cirurgia ortognática, onde a pessoa, eventualmente, ela tem o queixinho muito para trás, e eu avancei aquela região. O que eu avancei, o gap, ou seja, um espaço daquele osso que eu avancei ele, é muito grande. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ali um enxertinho, eu tenho que colocar uma matriz óssea ali, para estimular aquele osso a se reabilitar de uma maneira mais rápida e mais eficaz com relação a isso, né? E aquilo provoca até uma certa estabilidade, ou seja, não deixa aquilo se movimentar de uma maneira errônea, de uma maneira errada, quando a gente quer. E
E o sucesso desses implantes? O sucesso desses implantes e enxertos, né, principalmente dos enxertos, eles dependem muito de... Primeiro, eu tenho dois lados, o lado do profissional e o lado do paciente. O lado do paciente é o mais responsável por isso, então é o principal, e tem o lado do profissional. O lado do profissional, ele é fácil da gente chegar a examinar ele, porque primeiro eu tenho que analisar os problemas que são tanto sistêmicos do paciente quanto locais. Pô, tem alguma doença periodontal? Eu tenho alguma infecção ativa? Não tenho alguma infecção ativa durante aquilo ali? Eu também tenho que ver, a partir disso, poxa, qual tipo de enxerto é o mais indicado, que eu falei até para vocês aí, a gente tem 4 tipos de enxerto. Poxa, quer dizer que os 4 são iguais? Não, a gente tem diferença entre eles. Então, a partir do caso clínico que a gente teve, eu vou ter que determinar qual que é o melhor tipo de enxerto. Qual o melhor procedimento? E como é que foi o histórico do paciente com relação a procedimentos anteriores? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Quando a gente chega e avalia o lado do profissional, a gente também tem que analisar o lado do paciente, que é a maior parte, que é o principal. Então, primeiro, o paciente ele não pode beber. Segundo, o paciente ele tem que ficar por um repouso, ele tem que ficar quietinho durante um período. Ele também não pode esquecer, pelo amor de Deus, de higienizar muito bem o local, porém tomando muito cuidado com essa higienização, porque pode ser que abra os pontos, e se abrir os pontos, aí é que a gente vai ter uma complicaçãozinha com relação a isso. Vai ter que ter paciência, então, poxa, eu não tenho dentes nenhum, eu vou ter que chegar, posso colocar no dia seguinte, não posso? Depende muito de cada caso, então o paciente vai ter que ter um pouco de paciência para colocar essa prótese o mais breve possível. Não fumar, também é muito interessante isso. Então, o paciente, quanto menos ele fumar, melhor, provavelmente vai ter uma cicatrização mais favorável, apesar de terem controvérsias com relação a isso. Outro fator para ser considerado é a genética do paciente. Então, a genética do paciente, poxa, se eu já vi, de repente, que ele tem vamos dizer assim, eu já vi que ele já tem uma genética ruim com relação a isso, poxa, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a essa situação, tá bom? E eu também não posso dormir pressionando a região do enxerto. Então eu cheguei lá, fiz o procedimento e eu tô com aquela coisa ali que tá ali por cima, ali tô pressionando essa região do enxerto. Eu posso fazer isso? Não, esquece, entendeu? Isso é altamente evitável. Garanto para vocês que se tomar todos esses cuidadinhos aí, dificilmente vai ter alguma complicação. E se tiver alguma complicação, eu vou falar para vocês num próximo vídeo, tá bom? Gostou? Curtiu? Quer saber mais? Ativa a notificação aí e clica no like.